do Senhor. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma meditação no nosso plano de leitura. E hoje nós vamos abrir a palavra no capítulo 8 de 1 Coríntios. Hoje, então, vamos meditar em mais uma passagem, mais um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E agora nós vamos falar acerca de mais um questionamento da igreja, né? O qual escreveram a Paulo questionando sobre algumas questões. Nós falamos acerca do casamento e agora nós vamos falar acerca dos alimentos sacrificados, que foi um segundo questionamento da igreja de Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 8 agora, apenas o início dele, do versículo 1 até o versículo 3, que eu acho que é a chave do que nós vamos falar aqui, né? E aí você vai fazer a leitura do capítulo inteiro aí na sua casa para que você venha compreender melhor o que Paulo quis dizer aqui. Capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 1 diz assim: Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, nesse capítulo, nós vamos ver que existe mais uma dúvida da igreja de Coríntios, conforme nós já tinha lido lá no capítulo 7, a igreja escreveu a Paulo fazendo alguns questionamentos, né? Pedindo que Paulo ensinasse eles acerca de algumas dúvidas que eles tinham com respeito aos ensinamentos do Evangelho. E aqui, então, o questionamento deles é referente à comida sacrificada aos ídolos. Na antiga Coríntios, na antiga cidade de Coríntios, o mercado onde vendiam as carnes, existia uma parte desse alimento que eram oferecidos a ídolos. E então, como a gente está desde o início falando da divisão desse povo, parte desse povo acreditava que eles podiam sim comer esse alimento que era vendido no mercado. E outra parte desse povo acreditava que não, que eles não deveriam ingerir, não deviam se alimentar deste alimento, considerando que ele era um alimento oferecido a ídolos. E aí Paulo vai então entrar com um ensinamento profundo, dizendo que tudo aquilo que Deus santifica está santificado. Porém, aqueles que têm um pouquinho mais de entendimento, eles não devem usar desse entendimento para fazer com que aqueles que têm menos entendimento, né, os que estão iniciando a sua caminhada cristã, os que estão iniciando a sua fé em Cristo, eles sejam conduzidos a errar. Então, o que Paulo vai aqui, mais uma vez, ele vai se certificar que, mais uma vez, ele vai impor aos coríntios acerca do amor. Quando nós temos amor pelo nosso próximo, nós sabemos que a busca, a oração, a intimidade com Deus, ela nos leva com que Deus nos abra o entendimento e nos dê uma sabedoria maior do que aquela que possuímos humanamente. Quando nós buscamos a Deus, Deus não nos deixa sem resposta. Ele vai esclarecendo os nossos questionamentos, nós vamos entendendo acerca da sua palavra. Porém, essa busca, esse entendimento que Deus nos dá, não pode ser motivo de orgulho e não pode ser motivo de fazer com que nos achamos superiores a outros. Então, nem todos os ensinamentos, nem tudo aquilo que Deus nos revela, nós temos que usar para desfazer daqueles que estão iniciando a sua caminhada. Não podemos impor certas coisas para os irmãos que estão iniciando. Eles estão conhecendo, estão andando, estão passando por um crescimento, como Paulo disse: quando eu fui até vocês, eu tratei vocês, alimentei vocês com leite, porque vocês ainda eram meninos. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que ele vai ensinar os coríntios, vai dizer: se o teu irmão se escandaliza em ver você
comendo esta carne sacrificada a ídolos, então não a faça. Por quê? Porque você corre o risco de abalar a fé dele, você corre o risco de fazer com que ele fracasse na sua fé. E se nós temos a oportunidade de evitar esse tipo de atitude, nós temos então que deixar com que o amor que nós sentimos pelas almas fale mais alto. Muitas vezes os ensinamentos são através de atitude. Nós temos a oportunidade de mostrar aquele que ainda está caminhando, está iniciando sua trajetória na fé cristã. Nós temos que tratar sim com leite, com mais amor e menos daquela sabedoria que talvez nós possuímos, mas que talvez não é a hora ainda de usar, né? Na medida da fé que esses irmãos que estão iniciando têm. Então a palavra de Paulo nesse capítulo é sabedoria e amor para com o nosso próximo. Nós somos livres, diz Paulo. Paulo vai falar acerca da nossa liberdade. Somos livres sim, mas o amor ao próximo ele tem que falar mais alto em nossas atitudes. Que você seja abençoado por Deus através deste capítulo. Que Deus abençoe ricamente sua vida, em nome de Jesus.